Doutora Geise, o assunto agora é com você, período de experiência. Como faço para aumentar minhas chances de continuar na empresa? Isso, o funcionário. E o empregador pergunta, como faço para aumentar a possibilidade, a probabilidade do funcionário ficar na empresa? Gostei do funcionário, gostaria que ele ficasse. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre duas vertentes, né? Na perspectiva do funcionário, desse novo colaborador que está numa empresa, num novo emprego, e vamos falar também sobre a vertente desse profissional, dessa empresa, né? desse empresário que contratou essa pessoa. Porque é do interesse de ambos, né? É do interesse desse novo funcionário ficar na empresa e é do interesse desse empregador que esse funcionário fique. Então, nós vamos falar, dar dicas para que as coisas fluam de uma maneira mais fácil, né? Então, começando aqui, para o funcionário, né? Para esse novo colaborador que está numa empresa nova, num emprego novo, né? O que então que a empresa espera dessa pessoa num período de experiência? O mínimo. A empresa espera que você seja comprometido. A gente precisa falar sempre em comprometimento. Espera o quê? Que você esteja aberto a fazer com que as coisas funcionem, né? De forma sempre priorizando, pelo menos naquele momento, o seu novo emprego. Então, se você tem projetos pessoais, se você está, por exemplo, tirando uma CNH, se você está com tratamento dentário, se você tem questões pessoais para resolver, pelo menos por um tempo, dê uma parada com esses seus projetos e se dedique exclusivamente ao seu novo emprego. Porque esse empregador, ele precisa perceber o seu interesse e o seu envolvimento com aquele trabalho, o seu comprometimento, né? E aí, muitas vezes, as pessoas perguntam, mas então, porque eu tenho um novo trabalho, eu não vou deixar de tocar a minha vida, vou deixar de fazer as coisas que são importantes para mim? Pelo menos por um período, porque o trabalho também é importante para você. Sem trabalho, você não vai conseguir gerir as outras coisas. Sem trabalho, você não consegue pagar dentista, sem trabalho, você não tira CNH, sem trabalho, você não consegue fazer as outras coisas da sua vida. Então, às vezes, eu percebo esse conflito, se é assim que a gente pode dizer, né, inicial, por parte dos novos colaboradores, dos novos funcionários das empresas. Por isso, eu trouxe esse tema aqui. É só um pouquinho de tempo, né? Para a empresa poder perceber em você esse interesse, esse seu envolvimento. E principalmente por quê? Eu vou falar já daqui a pouco sobre o registro, né, que essa empresa, o que o RH da empresa pode fazer sobre esses colaboradores. Então, assim, se for uma empresa que faça diariamente um registro, né, desses funcionários, então fica mais difícil de você conseguir ser efetivado nessa empresa se você não tiver registros positivos ao longo do seu período de experiência. Então, se dedique ao máximo, tenha comprometimento, não vale ter falta nesse período, não vale ter atraso, não vale pedir afastamento mesmo com uma justificativa, a não ser que mesmo que você venha adoecer, porque isso daí, né, ninguém está livre de adoecer, né, e de precisar de um atendimento médico. Mas fora a emergência, tenta deixar os outros compromissos, as outras questões para depois. E aí você vai ser efetivado, você vai lá e vai conversar com sua chefia, com o seu RH, para solicitar aí um acordo, uma saída antes do horário, enfim, da forma que for possível coordenar, para que fique bom para você e bom para a empresa, né? E aí a gente vai falar então na perspectiva do empregador. Do empregador, que é do patrão, né? Do patrão. É a mesma pergunta, né? O que o patrão tem que fazer para manter aquele funcionário que começou agora, que ele gostou do funcionário, o que ele precisa fazer? O comprometimento tem que ser dos dois, né, Geise? Dos dois, exatamente. Não é porque, às vezes, algumas empresas, algumas pessoas ainda têm essa mentalidade que está fazendo um favor em empregar alguém. Não é verdade, é um contrato de trabalho. Ele faz a sua parte, o empregador faz a parte dele e o novo colaborador faz a parte dele também. Então, é um contrato, as duas partes têm suas obrigações, suas responsabilidades. Comprometimento também com aquele novo colaborador, esse empregador precisa ter. E aí, como é que ele pode fazer para aumentar a probabilidade dele conseguir manter aquele funcionário, para ele poder reduzir os custos dele com admissão, e com demissão, e com rescisão? Coisas simples. Então, a primeira coisa que ele pode adotar é fazer um registro diário, como eu havia comentado anteriormente. Ele precisa ter dentro da empresa um acompanhamento desse funcionário. E aí, ele fazendo esse registro diário, algumas empresas fazem um controle, um contrato de experiência de 45 dias e depois mais 45.
e outras empresas fazem 30 e depois 60. Então, ele vai fazer um controle dessa experiência, fazendo um registro diário. Então, antes de vencer o primeiro prazo de experiência, ele vai lá e vai poder checar esse controle diário desse novo funcionário. E aí, se for um controle bem feito, ele vai conseguir lá colher as informações para saber quem é que está sendo, como é que está sendo o comportamento daquele novo colaborador. Finalizando essa primeira etapa, e então ele vai poder decidir se ele vai efetivar esse novo funcionário ou não. E aí, depois, na segunda etapa, ele pode fazer a mesma coisa, né? Ao final da segunda etapa, ele pode fazer a mesma coisa. Vai lá, checa o registro e verifica se as informações que estão lá são positivas. E aí ele vai conseguir checar se vale a pena manter aquele novo colaborador ou não. É importante também ele fazer nesse período uma conversa, né? Um retorno para esse novo colaborador. Para quê? Para verificar como é que está a satisfação dele, se ele está gostando do trabalho, se ele está se sentindo comprometido, se está feliz com o que está fazendo, com a empresa, com o que ele encontrou ali de novidade. E é importante para esse empregador saber o seguinte: esse é um momento de troca. Quando você chama um novo colaborador para sentar com ele para conversar, você precisa estar aberto a ouvir o que ele tem a dizer. Nesse momento ele pode trazer críticas sobre a empresa, sobre a chefia, sobre até mesmo a diretoria, sobre você que está conversando com ele. Então você precisa estar aberto a ouvir e praticar, né, dentro do possível, aquilo que você ouvir daquela pessoa. Para quê? Para que ela entenda a importância que ela tem para a empresa, que ela está somando na empresa. E aí assim você consegue reduzir as suas despesas com demissão e com contratação também. Por quê? Porque você já começa fazendo certo. Você faz o controle daquela pessoa desde que ela começa na sua empresa. Fica mais fácil controlar e assim mais fácil de reduzir, né, as suas despesas com contratação e com demissão também. Eu tenho notado, e hoje, até foi um dia hoje que eu prestei atenção nisso, que eu estou aqui com vagas para o restaurante ali o restaurante do Josias. E eu tenho notado aí que você passa nas lojas, tem sempre alguém pedindo, precisando de profissional. Então, está havendo um rodízio muito grande de profissionais. Porque as pessoas estão indo buscar empregos sem experiência. É isso. Sem comprometimento. Sem comprometimento. Eu diria. Tá. E então está havendo um rodízio muito grande. Eu só quero chamar a atenção desse pessoal, dessa turma toda que está procurando trabalho aí. Eu vou dar como exemplo o bairro de São Pedro. Preparem-se para um pool de crescimento no bairro de São Pedro nos próximos 2 anos. 3 grandes empresas ou 3 grandes projetos já estão se estabelecendo no bairro de São Pedro. Já até adiantei um essa semana, o Bob's, tá? Vai montar no bairro de São Pedro. Então, por quê? Porque o bairro está em franco crescimento. Tá? Vai sair lá um shopping com cerca de 70 lojas, supermercado, coisa grande. Então, isso é crescimento. Vocês que estão procurando emprego, nós que vamos procurar, todo mundo que procura emprego, tem que estar apto para o emprego. Aí a pergunta, como? A primeira dica é essa, comprometimento. Não tem como, né? E assim, você percebe o comprometimento da pessoa desde o momento da entrevista, né? Na entrevista, na forma como ela elabora o currículo, na entrevista e também com o trabalho. Eu percebo nas pessoas assim uma dificuldade muito grande em se adaptar à norma, se adaptar à regra, né? Parece que soa como humilhação. E na verdade não é isso. Eu percebo isso por parte das pessoas. Não é isso. Toda empresa tem norma, toda empresa tem regra, e se você estiver comprometido com aquilo, envolvido com aquele projeto na sua vida, você vai conseguir um trabalho e vai conseguir o mais importante, que é ficar nele. Né? Porque a dificuldade maior das pessoas, às vezes, não é nem conseguir um trabalho, é conseguir se manter nele e se manter nele feliz também. Não adianta nada você ter um trabalho que você acorda todo dia, quase morrendo, se arrastando, para poder conseguir chegar lá. Né? Também não é a proposta. Já que a gente está falando de trabalho, vagas para quem quer trabalhar? Temos vagas sim, temos vagas no Green Fruit, né? Vaga para repositor, né, do sexo masculino, balconista feminino e masculino e vaga para fiscal de caixa, que é também masculino e feminino. Todas essas vagas para trabalhar do horário da tarde para a noite, né, a partir de 1h da tarde. Tem também uma vaga na Casa HG para ajudante geral e tem também uma vaga de serralheiro, a minha vaga de serralheiro que eu nunca consigo preencher, na JET Comunicação Visual.
os interessados, por favor, encaminhem o seu currículo para esse endereço que está aparecendo aí na sua tela e informa no assunto a vaga do seu interesse para facilitar lá na hora do recrutamento. E fazendo currículos de uma maneira simplificada. Simplificada e de preferência da maneira que a gente já falou aqui nos outros programas. Ok, doutora Geise, muito obrigado. A semana que vem? Semana que vem nós vamos falar sobre propósito de vida. Aquelas pessoas, a maioria das pessoas não tem um propósito de vida. Então, se você não tem uma vida com propósito, eu vou te dar dicas aqui para que você tenha uma vida com propósito ou ainda com mais propósito, com um objetivo, para você ter gás. Todo dia, quando você levantar da sua cama, você ter gás e para poder agitar a vida de uma forma mais saudável, mais produtiva.